Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar continuidade aqui, né, à nossa programação de hoje. A Universo Produção tem o prazer de recebê-los para participarem da programação do 29º Seminário do Cinema Brasileiro, composto por debates, a série Encontro com os Filmes, painéis e o Fórum de Tiradentes. Até sábado, 31 de janeiro, terão passado por aqui mais de 160 profissionais no centro de 54 debates e rodas de conversa. Teremos agora o painel com o tema Políticas Públicas para o Audiovisual, o panorama do programa BH nas telas. O painel apresenta um panorama das políticas públicas voltadas ao audiovisual em Belo Horizonte, destacando o programa BH nas telas como principal política municipal de fomento ao setor. Seus instrumentos, diretrizes, resultados e perspectivas para o desenvolvimento do audiovisual. O painel também tem como objetivo evidenciar o papel estratégico dos dados produzidos pelo Observatório do Audiovisual de Belo Horizonte, como ferramenta fundamental para o diagnóstico do setor. A tomada de decisão, monitoramento de resultados e o fortalecimento de políticas públicas baseadas em evidências. Convido ao palco para sua apresentação e condução do painel Tailane Cristina, gestora do Núcleo BH nas Telas, Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Por favor, vamos saudá-la. Obrigada, Tailane, por aceitar o nosso convite. A 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, onde tem patrocínio, tem Governo do Brasil. Patrocínio Master Petrobras. Patrocínio Caixa, Embratur, Cimento Nacional. CSN, Itaú, Codenge, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural e Educacional, Sistema Fecomércio MG, Sesc Senac, Casa da Mostra, TCE MG Cultural. Parceria, Ministério Público de Minas Gerais, Prefeitura de Belo Horizonte. Correalização, Instituto Universo Cultural. Idealização e realização, Universo Produção, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Ministério da Cultura, Governo Federal do lado do povo brasileiro. Convidamos vocês para seguirem nossas redes sociais, @Universo Produção, e usarem a hashtag Mostra Tiradentes. A cobertura completa do evento vocês podem acompanhar também pela plataforma mostratiradentes.com.br. A produção da mostra solicita aos participantes a gentileza não gravar o painel sem prévia autorização da organização do evento. No momento da participação da plateia, para garantir a qualidade da gravação e a correta identificação dos participantes, solicitamos por gentileza que falem um microfone e se identifiquem informando o nome e estado de origem para a posterior transcrição das falas. Passo então a palavra para quem vai conduzir o painel, Tailane, por favor. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de vocês aqui nessa tarde, para a gente falar um pouquinho do Programa de Desenvolvimento do Audiovisual da cidade de Belo Horizonte, o BH nas Telas. Queria também começar agradecendo o espaço, a Universo Produção, o Instituto Universo Cultural, pela parceria, para a gente poder também aproveitar esse importante espaço e essa janela para apresentar o trabalho que a gente desenvolve. Queria dizer que o cinema é um negócio tão coletivo, né, que é engraçado ficar numa mesa assim, sozinha, mas eu não estou sozinha nesse dia a dia desse trabalho. E aí eu gostaria também de agradecer algumas pessoas que trabalham comigo, que fazem isso ser possível na Secretaria Municipal de Cultura e na Prefeitura, por meio também da Fundação Municipal de Cultura. Então, agradecer a Naira, que trabalha comigo diretamente na Film Commission, que está aqui também. Agradecer a presença da Carla, que trabalha na Fundação Municipal de Cultura como gestora do Cine Santa Teresa, e do Tiago, que também coordena o Museu de Imagem do Som. Eu vou falar um pouquinho mais desses equipamentos e aí me refiro melhor ao trabalho que eles desenvolvem, que é maravilhoso. E agradecer também o setor, né, e os parceiros, que são fundamental também para que a gente consiga desenvolver uma política pública
que atenda realmente às necessidades e que dialogue com a sociedade civil. Então, agradecer aqui a presença da TT Avelar, que é a nossa conselheira de audiovisual no Conselho Municipal de Cultura, também do Matheus, que está lá na Associação dos Trabalhadores de Cinema Independente e que também é fundamental na construção das políticas junto ao comitê gestor do programa. Então, vamos lá, né, gente? Se eu não conseguir passar alguma coisa, eu te aviso, tá? Porque eu não sei se eu entendi. Agora eu entendi bem. Essa mesa é breve, até porque a gente tem uma agenda cheia, né, com o fórum, o qual eu também estou tendo a oportunidade de estar participando no grupo de trabalho de observatórios, e daqui a pouco a gente tem a plenária final de leitura desse documento tão importante que traz diretrizes essenciais para as políticas públicas para o audiovisual, no período, né, de 26, 27. Então, vou tentar não me alongar, até porque eu imagino que possa surgir perguntas e eu acho que o debate também é fundamental. Então, primeiro trazer um contexto dessa política, né, que a gente desenvolve do audiovisual na cidade. Ela foi estruturada em 2018 por meio do programa BH nas Telas. Esse programa ele ampliou e inaugurou um conjunto de políticas voltadas para o setor e até o momento, né, nesse período de 2018 a 2025, já foram investidos aproximadamente 64 milhões de reais no setor na cidade de Belo Horizonte. Aqui algumas diretrizes essenciais que vieram a partir da construção desse programa. Vale dizer que foi um programa também construído a partir da escuta ativa do setor e das entidades representativas do setor na cidade. Eu acho que isso é fundamental para a gente construir uma política que dialogue exatamente com as necessidades de cada setor na cultura e no município, né? Que é a ponta onde a gente executa essas atividades. Então, algumas diretrizes essenciais desse programa é o desenvolvimento do mercado e da indústria audiovisual, a democratização do acesso às obras audiovisuais, o investimento em inovação, pesquisa, preservação e formação, a participação social e transparência na formulação, na implementação, na execução e na avaliação da política. E aí eu vou me adentrar a alguns eixos estruturantes que têm como foco dar conta dessas diretrizes desse programa que a gente desenvolve. Ficou um pouco pequeno, porque assim, a gente começou com 5 eixos estruturantes, hoje a gente já tem 8, então a gente vai ampliando a partir das necessidades que a gente reconhece. O eixo de análise e divulgação de dados e informação é um dos eixos mais recentes do programa. Ele foi implementado a partir da criação do Observatório do Audiovisual, e eu acho que hoje aqui esse espaço ele é importante para trazer essa nova política em específico, né? E apresentar um pouco o Observatório do Audiovisual, que é algo recente que a gente lançou em 2024. E que logo depois a gente teve período de eleição municipal, então a gente teve um período de vedação, onde a gente teve que deixar isso fora do ar. Então, eu acredito que esses momentos de encontro com o setor é extremamente importante para a gente trazer esse trabalho, porque é um trabalho também que a gente tem como objetivo publicizar as informações, mas o objetivo é que fomente pesquisas, que fomente curiosidades, e enfim. Então, acho que é um trabalho muito conjunto com a sociedade civil. Então, a gente fez uma parceria com a Universidade Federal de Viçosa, né, onde a gente implementa painéis interativos de Power BI, trazendo alguns dados essenciais que a gente coleta na Secretaria e Fundação Municipal de Cultura. Outro eixo estruturante é a difusão, principalmente no trabalho feito no Cine Santa Teresa. O Cine Santa Teresa é um equipamento público, com todas as exibições gratuitas. Vale dizer que na cidade de Belo Horizonte é o único cinema hoje descentralizado, né, que não está ali no centro da cidade, e que tem um trabalho fundamental para acolher mostras, festivais e programações especiais, para a gente fazer esse trabalho mesmo de difusão, e eu acho que mais para frente a gente adentra um pouco mais no Cine. Também temos o Circuito Municipal de Cultura, um projeto importante, onde a gente tem uma circulação cultural, artística em toda a cidade, e por meio do circuito também a gente consegue alimentar programações estratégicas no cinema. O eixo de formação e capacitação,
A gente tem uma escola livre de artes na cidade, é uma escola com mais de 30 anos de atuação, e até 2018, 2019, a gente ainda não tinha uma coordenação específica de audiovisual. Então, o audiovisual ele perpassava por diversas linguagens, mas a gente não tinha uma coordenação específica. Então, a gente cria também, a partir do programa, uma coordenação de audiovisual na Escola Livre de Artes, que tem uma programação de formação maravilhosa, totalmente gratuita também e descentralizada. Então, a gente tem ações de formação em vários centros culturais da cidade. E também a implementação do NPD, que é o Núcleo de Produção Digital, que inclusive acontece no espaço multimídia do Cine Santa Teresa. O eixo de fomento e investimento, então a gente tem a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, um edital específico do BH nas telas, também um outro ganho muito importante para o programa, porque até 2018 a gente tinha um edital macro, né, de multilinguagens, e o audiovisual estava dentro, mas a gente não tinha um edital específico. Então a gente consegue criar um edital específico para o audiovisual e, a partir disso, ir qualificando também esse edital. Obviamente, é um trabalho que requer muita escuta, muitos ajustes. A gente sabe que o fomento é sempre uma questão, porque a demanda é muito grande para a quantidade de projetos que a gente consegue contemplar, mas eu acho que ter um edital específico já é um grande avanço para que a gente consiga ir aprimorando essas políticas públicas de fomento. Molhar o bico rapidinho, né? Um outro eixo, e esse é o eixo que eu mais atuo na frente, porque eu também estou como coordenadora da Belo Horizonte Film Commission, é a atração e facilitação de filmagem. Depois eu vou contextualizar melhor, mas eu acho que vale dizer que Belo Horizonte tem uma produção artístico-cultural e de audiovisual muito relevante. E até a criação do programa, a gente vinha numa crescente de filmes sendo reconhecidos em importantes festivais no Brasil, no cenário internacional, mas a gente não tinha uma política que dava conta de acompanhar essa produção. Então, a gente tem o exemplo da Filmes de Plástico, que é uma produtora incrível e que todo mundo conhece, e que, enfim, tem, na parte da internacionalização, vou falar de alguns cases bem importantes, mas a gente entendeu que era necessário ter uma Film Commission pensando no desenvolvimento da cidade como uma cidade film friendly, né, amiga do audiovisual, que dá conta do setor. E aí a Film Commission ela é uma peça central dessa política de articulação da cidade, pensando o desenvolvimento do audiovisual com o desenvolvimento social, econômico da própria cidade, além da projeção também da cidade para o Brasil, para o mundo. Então, é muito estratégico. A memória e preservação, também um eixo muito importante, né? A gente precisa lembrar da importância de preservar a nossa memória, não esquecer, não repetir erros. A gente tem um histórico no Brasil, infelizmente, de não dar tanta atenção à memória e à preservação, mas é um eixo essencial, porque é onde tem a salvaguarda e a memória da nossa produção audiovisual. Então, é um trabalho essencial, desempenhado principalmente pelo Museu da Imagem e do Som. Aqui eu não coloquei, mas também tem o Arquivo Público de Belo Horizonte, onde a gente também tem um acervo riquíssimo de fotografias e arquivos. Então, é um trabalho essencial. A internacionalização, que é o eixo mais recente, né? E aí depois eu vou falar um pouco mais. A gente entende que a partir do momento que a gente tem toda essa estruturação desse programa e a gente começa a se inserir no mercado global, a gente precisa também entender a internacionalização como algo essencial para projetar os nossos filmes, para atrair coprodução. E eu acho que é um eixo que a gente está muito animado também para começar a cada vez mais pensar estratégias de desenvolver, porque a gente tem uma produção realmente muito pulsante e a gente tem cases de que isso resolve e dá muito certo, né? Então, ano passado, o Brasil foi homenageado no Marché do Filme, que é o mercado do Festival de Cinema de Cannes, e o Ministério da Cultura nos convidou para compor a delegação brasileira. Então, a gente foi até o Marché, a gente fez uma parceria com o Sindicato da Indústria do Audiovisual de Minas Gerais, o SINDAV, onde a gente também contrata uma sala para ser exibida, para os agentes de vendas internacionais, filmes em processo de finalização.
E a gente já tem o desdobramento, então, bom, isso foi em maio do ano passado, e a gente já tem o desdobramento de 2 coproduções que foram fechadas a partir dessa missão para o Festival de Cannes, né? Então, a gente fica muito feliz com esses resultados, porque realmente esses desdobramentos, eles trazem não só projeção, como negócios, como realizações com outros países, e isso é muito importante. E aí, por último, mas não menos importante, talvez um dos pilares para essa política é o eixo de governança. Então, como eu disse, o programa ele foi criado em 2018, mas ele só foi institucionalizado por meio de decreto em 2024. E esse decreto, ele cria o comitê gestor do BH nas telas. Esse comitê gestor ele é essencial porque ele é paritário, então a gente tem membros do poder público, mas também representantes das entidades da sociedade civil. Então, é um espaço de diálogo, de troca, de acolher as demandas e de ir aprimorando mesmo. É um comitê consultivo, ele não é deliberativo, mas é um espaço realmente de ampliar a escuta do setor para que a gente consiga aprimorar as políticas para o audiovisual. A gente passou, no ano passado, por um treinamento desse comitê, inclusive conduzido pelo José Márcio, que está aqui também, do Observatório da Diversidade Cultural. Obrigada, Zé. Um dos resultados desse treinamento foi a criação, né, e a aprovação de um regimento interno. Então, a expectativa é que esse ano, a gente tendo um novo regimento, a gente consiga aprimorar mais essa escuta do setor e ampliar as nossas ações e qualificar essas ações. Olha só. Agora o Rodrigo chegou na hora que eu estou começando a falar do observatório. Então, como eu disse, né, acho que essa oportunidade aqui é apresentar o programa, mas também trazer a importância da qualificação na coleta e na sistematização dos dados para pensar e qualificar as políticas públicas. Então, pensando nisso, a gente criou o Observatório do Audiovisual, como eu disse, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa. Ele faz parte, né, do programa no eixo de análise e divulgação de dados, mas ele também faz parte do Observatório Municipal da Cultura. Então, como que isso foi criado? A gente tem o SMAP, é um sistema de monitoramento e avaliação das atividades culturais, um sistema que capta dados desde os anos 90, então a gente está falando de 30 anos de dados da cultura, só que é um sistema interno, né? Ele fica muito para a própria gestão acessar, só que são dados riquíssimos de um longo período e já vem uma demanda histórica do setor cultural, aí não só do setor do audiovisual, mas de todo o setor cultural, de trabalhar, sistematizar e divulgar esses dados. Então, a gente teve, né, sem ser a Conferência Municipal de Cultura que teve no ano passado, mas a anterior, há 10 anos atrás, a gente tinha tido isso, inclusive, como uma das metas prioritárias. E aí a gente consegue criar, em 2024, o Observatório Municipal da Cultura. E como a gente tem um programa de desenvolvimento do audiovisual e todos esses dados a partir do audiovisual, a gente entende também que a gente tem totais condições de criar um braço desse observatório, que é o Observatório do Audiovisual. E esse trabalho ele vem muito também da percepção, da análise da própria Film Commission, porque quando a gente cria a Film Commission em 2022 e a gente não cobra pelo serviço prestado, e aí a única coisa que a gente pede é que as pessoas preencham o formulário de solicitação, a gente vai conseguindo um arcabouço de informações sobre aquelas filmagens que a gente vai atendendo na cidade, e a gente está falando de dados econômicos, né? Mas também entendendo quais são os lugares mais procurados para ser filmados e etc. Então, a gente vai conseguindo ter realmente uma estruturação de informações, e aí é importante o desejo de que isso seja divulgado, que não fique só para a gestão. Então, a gente também consegue fazer esse esforço e criamos aí, então, o Observatório do Audiovisual. Eu vou trazer aqui alguns dos eixos do programa, mas já salientando que temos novidades em breve, no dia... Eu não sei se ainda posso falar, porque ainda não foi divulgado, mas em breve, muito em breve,
a gente vai fazer um lançamento de uma publicação, porque todo esse trabalho com a Universidade Federal de Viçosa e da Secretaria Municipal de Cultura gerou uma publicação, um livro sobre como foi essa metodologia, como foi esse processo, e a gente vai lançar agora. E, em paralelo, a gente também vai fazer o lançamento de novos painéis, que a gente já está com eles lá no forno, esperando só realmente esse momento para a gente ampliar, então, os painéis interativos que a gente trabalha. Hoje, o que a gente tem lá, dentro do Observatório do Audiovisual, é uma análise sobre a demografia empresarial. Então, a gente consegue extrair os dados do cadastro municipal dos contribuintes no município, a partir de alguns quinais, né, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica, do setor audiovisual. Acho que essa é uma das tarefas mais difíceis, que é você extrair as informações de quais quinais correspondem ao setor, que é um setor complexo, é um ecossistema complexo, então é um trabalho que exige uma atenção realmente para a gente poder entender quais são esses quinais que correspondem ao setor do audiovisual. E aí, enfim, é ruim esse print, né? Mas eu convido todo mundo a conhecer o observatório, porque aí a gente tem lá os painéis interativos, você consegue filtrar por bairro, por região, por KNAI, e aí é um processo mesmo de navegar nessas informações. Mas a gente tem, então, a arrecadação por KNAI, né? Desculpa, o número de empreendimentos pela atividade econômica, por regional, quantos CNPJs ativos a gente tem que correspondem a esses quinais, a concentração dele demográfica na cidade e outros dados. Um outro dado que também a gente extrai a partir do cadastro municipal do contribuinte e por extração desses quinais relativos à atividade do audiovisual é a arrecadação de SSQN. Então, a gente consegue entender qual é a arrecadação de SSQN no município a partir do setor audiovisual. É bem interessante quando a gente está no BI mesmo, né, sem ser o print, porque aí a gente consegue navegar e entender alguns ciclos. Por exemplo, uma das maiores arrecadações, que eu acho que é até essa daqui azulzinha, ó, mais escura, é o setor de exibição de salas comerciais. E aí a gente vê que quando chega o período da pandemia, a gente tem uma queda muito grande nessa arrecadação, justamente porque a gente não conseguia mais ir ao cinema e o impacto, né? E esse é uma questão que a gente trabalha muito hoje ainda, como voltar a ocupar esses espaços. É uma questão do cinema nacional, né? De voltar a ocupar os espaços de salas de cinema, não só comerciais como outras. A gente também tem o dado de exibição cinematográfica em Belo Horizonte, que a gente também está atualizando. Inclusive, eu fiquei feliz hoje no grupo do Observatório, que eu vi que a gente tem esses dados mais atuais agora, né, Rodrigo, lá na Ancine. Mas, enfim, esses dados a gente extraiu quando a gente fez esse trabalho pela plataforma do Filme B, porque a gente não conseguiu captar pelos dados do OCA na época, mas a gente então tem uma limitação de um período de 2010 a 2020, o que está super defasado, porque a gente está falando então do período até a pandemia, então a gente precisa atualizar, é um esforço que a gente está fazendo, mas também é muito interessante para a gente entender a arrecadação da atividade no município, o preço médio do ingresso, o número de salas, e aí a gente conseguindo fazer esse recorte histórico, né, do período, a gente consegue ver essas oscilações mesmo, né, enfim, do aumento do preço médio do ingresso, ou da diminuição do número de salas, ou do aumento do número de salas, enfim, e do próprio público, que é um dado muito importante. Aí a gente tem o painel do fomento, que a gente capta a partir da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, aqui do período de 2020 a 2024. Em breve a gente já atualiza para o de 2025, mas a gente ainda não tem isso finalizado.
mas são dados extraídos pela Secretaria Municipal de Cultura, né? Os dados foram obtidos a partir dos editais do BH nas telas, o Fundo Municipal de Cultura e Incentivo Fiscal. E a gente tem outros editais no município, né, que não são específicos do audiovisual, mas que contemplam projetos do audiovisual, que é o de Centro, Usana Cultural Praça da Estação. E agora a gente está ampliando para uma análise dos editais que a gente lançou com recursos federais. Então, LPG, PNAB, e em breve, então, a gente vai ter esses dados disponíveis, e que eu acho que é muito importante, né? Porque como a gente está trabalhando com uma política integrada, e aí a gente, né, eu fico aqui à frente do observatório, mas também da Film Commission, é notório que você percebe que depois da Paulo Gustavo há um aumento de número de filmagens de longas na cidade. Mas isso é só porque eu estou ali naquela frente também de emitir essas autorizações no município. Mas eu acho que a partir dos dados a gente consegue, de fato, entender essa cadeia de produção e nos dando como base dados concretos, e eu acho que isso é fundamental para estruturar e pensar a política pública. E o último dado que a gente tem até então são os dados da Belo Horizonte Film Commission. Esses dados, como eu já tinha explicado anteriormente, eles são fornecidos a partir do trabalho de solicitação de filmagem, que a gente pede, né, entre aspas, como uma contrapartida, que seja fornecido esses dados dessas produções, para a gente entender um pouco do cenário do que está acontecendo economicamente na cidade. Então, a gente consegue entender a origem dessas produtoras, entender se a gente está falando, né, de filmagens de produtoras locais, ou se a gente está tendo também esse espaço de crescimento de mais pessoas de outras produtoras de fora da cidade filmando, de fora do estado filmando no município. A gente consegue entender os perfis dessas filmagens mais procuradas, se a gente é uma cidade muito procurada para filmar comercial, institucional, publicidade, ficção, documentário. Então, a gente consegue também pensar políticas públicas a partir desse atendimento. Outro dado que eu acho muito importante é os locais que são mais filmados na cidade, que a gente consegue, inclusive, pensar por que a gente tem uma centralização, às vezes, de filmagem em determinados locais. A título de exemplo, a gente tem em BH 77 parques municipais, mas deve ter ali uns 4, 5 que não por acaso estão na região Centro-Sul, que são os mais procurados. Então, o que esses parques têm que os outros parques não têm? Pensando que filmagem também, não necessariamente um parque cheio é o mais interessante. Às vezes, inclusive, um parque mais vazio é o melhor para uma produção, né? Inclusive, muitas pessoas procuram no dia que o parque está fechado. Então, a gente vai conseguindo também desenhar formas de pulverizar as filmagens na cidade, para que o cinema, a produção, chegue cada vez mais em outros territórios que não são centralizados. Então, esse é um pouquinho dos nossos painéis hoje. Como eu disse, então, a gente está num processo de ampliação para os dados da LPG, para os dados da PNAB e também de agentes cadastrados na Ancine, agentes econômicos. São dados também interessantes, porque do número que tem na Ancine de agentes econômicos do estado de Minas Gerais, aproximadamente 50% está em Belo Horizonte, né? Então, e Minas Gerais é um estado muito grande, então isso também diz muito sobre a atividade econômica do setor no estado. E dando continuidade ao programa, e tentando não me delongar muito, porque em breve a gente tem um momento muito importante aqui, que é a plenária final do fórum, falar um pouquinho, então, desses eixos que eu trouxe no início, que estruturam essa política de desenvolvimento. Então, a gente tem o eixo de difusão, como eu já disse, muito feito a partir da ampliação, circulação e o acesso a obras audiovisuais, com foco muito na produção local. Então, o cinema, o Cine Santa Teresa, além dele ser descentralizado, ser um espaço que não cobra, então ele é totalmente gratuito para você assistir filme, um charme num bairro boêmio lindo de BH, ele também é essencial para escoar essa produção independente da cidade. Então, ele é um espaço muito procurado pelas mostras, pelos festivais, para acolher essa produção que muitas vezes não vai estar na sala de cinema comercial. Então, é um trabalho também de formação de público muito importante. E aí a Carla está aqui, que faz esse trabalho maravilhoso de curadoria, de pensar
né, esses filmes. Então, é um trabalho muito importante que a gente tem da difusão do nosso cinema local, mas não só, também trazendo outros tipos de mostras e cinemas mais abrangentes para o município. O eixo de formação e capacitação, como eu disse, né, ancorado ali na Escola Livre de Artes, essa escola totalmente gratuita, que há 30 anos, um pouco mais de 30 anos, já deve estar 31, 32 anos, agora eu estou um pouco na dúvida do tempo exato, que tem um trabalho de formação essencial, assim, diversas linguagens artísticas, né? Então, a gente tem aula de circo, artes visuais, música, dança, performance. E aí a gente, então, cria a coordenação específica do audiovisual, que tem esse trabalho essencial na oferta de cursos e ações formativas gratuitas em todo o território. Então, a escola ela tem uma sede, que é o NUFAC, que fica no centro da cidade, mas ela também descentraliza essa formação nos nossos 17 centros culturais, em todos os territórios, e é lindo de ver, assim, né, as pessoas, os alunos, que são de diversas faixas etárias, fazem seus filmes enfim, tem até no final do semestre da Escola Livre de Artes, a exibição desses materiais, e é super emocionante, e é um espaço de formação muito importante também, porque além de ser super qualificado com o núcleo de produção digital, né, um corpo docente super qualificado, é uma forma também de conectar esse público ao fazer cinema, ao cinema como forma de atuação profissional e ao mercado de trabalho. O fomento e investimento, né, que eu já trouxe aqui, a gente então tem o BH nas telas, Fundo Municipal de Cultura, um edital que desde 2018 ele é contínuo, então isso garante uma previsibilidade que é importante para o setor se organizar, né? Uma das coisas que a gente sempre foi demandado quando vai sair? Um ano saiu em maio, outro ano saiu em junho, outro ano saiu em agosto, a gente precisa se organizar. Então a gente tem tentado fazer um esforço de lançar no início do ano, inclusive desse ano já foi publicado, um calendário para que as pessoas consigam se planejar e se organizar. E aí, esse ano, a gente também tem, além do Fundo Municipal de Cultura, a edição do Arranjo Regional, né? Então, a gente conta esse ano com 10 milhões de reais para a cidade de Belo Horizonte, para produção e outras frentes que a gente atua, né? Pesquisa, desenvolvimento de projeto, games. Então, a gente sabe que o desafio é muito grande, né? Belo Horizonte é uma cidade grande. A demanda hoje que a gente consegue contemplar acho que chega um pouco mais de 10% da demanda pelos editais, mas é um desafio e a gente entende o fomento muito essencial como algo sistêmico, que a gente não consegue dar conta de toda a cadeia com os editais apenas do município, então é essencial, né? Esses arranjos que vêm do governo federal, e enfim, para que a gente consiga ampliar a atuação. E aí, quando eu falar um pouquinho agora da internacionalização e trazer o filme novo do André, da Filme de Plástico, vou contar como é importante esse tipo de política também para alavancar projetos que depois ganham destaque em espaços muito importantes, de visibilidade. A memória e preservação, esse espaço fofo aqui é o MIS, que está, como eu disse, coordenado pelo Tiago, que também faz parte do GT de preservação, faz um trabalho incansável no Museu de Imagem do Som, é um trabalho essencial, né, a memória e preservação, para garantir acesso ao patrimônio audiovisual e documental da cidade. Hoje o MIS ele atua na preservação de mais de 90 mil itens em seu acervo, e é um trabalho muito importante, e saúdo aqui então todo o trabalho do museu, e em nome do Tiago, que é realmente a nossa memória cultural e audiovisual da cidade. Bem, então a internacionalização, como eu disse, foi o último eixo incorporado ao programa, né? Ele vem a partir dessa ida de Belo Horizonte a essa delegação brasileira para o Marché do Filme em 2025, mas a gente entende que é algo essencial se a gente tem um programa de desenvolvimento e a gente tem esses projetos cada vez mais
inseridos, né, em diversos momentos estratégicos de pensamento, desenvolvimento, a exibição em festivais internacionais e nacionais super relevantes. Então, a gente precisa atuar e fortalecer a cadeia produtiva local e ampliar a circulação e o reconhecimento internacional dessas produções realizadas em BH. Então, como ação da internacionalização, a gente não só esteve lá levando o programa, apresentando, mas a gente fez essa parceria com o Sindicato da Indústria do Audiovisual, como eu já citei também, e isso já gerou desdobramentos de coproduções internacionais em menos de um ano. Então, um trabalho que realmente mostra a sua estratégia. E eu acho que a internacionalização, ela não é só sobre estar lá, é pensar formas de facilitar mesmo que esses produtores, que esses talentos consigam circular nesses espaços internacionais, consigamos pensar em formação, né? Acho que a língua é um desafio, então a gente precisa pensar em parcerias para qualificar, né, esses profissionais a falar inglês, estar nesses mercados e saber fazer os seus defender os seus projetos, saber, enfim, fazer parcerias, fechar coproduções e projetar seus projetos. Então, aqui alguns exemplos, assim, esse ano é um ano que começou super com boas notícias, assim, né? O filme do André Novaes, o Se Eu Fosse Vivo, Vivia, ele foi selecionado para a mostra Panorama do Festival de Berlim agora, e esse filme é um filme que foi o primeiro dinheiro da produção foi o arranjo regional que teve na cidade em 2018. Lançado em 2018, né? De fato, em 2019. Então, é isso, é um processo que ele nem sempre é rápido, mas que ele gera resultado. Então, o Tiago, ele me liga para me contar isso, que é o produtor da Filme de Plástico, e ele fala, o primeiro dinheiro que a gente teve para fazer o filme foi o edital do arranjo. Então, a gente entende a importância dessas políticas para desenvolver projetos que têm essa visibilidade no mercado e no cenário internacional. Aí, outra boa notícia é o filme da estreia da maravilhosa Grace Passou na direção com O Nosso Segredo, que também foi selecionado na competitiva Perspectivas do Cinema de Berlim agora. Esse filme ele foi filmado inteiramente em Belo Horizonte. Não, foram muitas semanas, não lembro agora de cabeça, mas foi um filme que contou com o total apoio da Film Commission, inclusive assim, com demandas, acho, né, quando a gente vê o filme a gente vai entender, com demandas inusitadas que só o cinema também nos proporciona, né, aquela coisa que você fala, nossa, meu Deus, como que a gente vai fazer isso acontecer? É cada coisa, mas enfim, muito feliz também. E outros casos, assim como o Legacy, a Coroa do ET Bilu, do Rafael Lacruz, um curta-metragem de animação selecionado para um festival Vision Film Festival na Itália. Um Amigo da Noite também, que foi todo filmado na cidade, um curta premiado em festivais de cinema em Portugal. Então, esses são alguns resultados assim recentes. E aí, para acabar o eixo de governança, então a gente institui com o decreto o comitê gestor do BH nas telas, de caráter consultivo, né, que tem como atribuição analisar e acompanhar a política para o audiovisual e as ações relativas ao setor. Como eu disse no início da apresentação, uma das diretrizes desse programa é a escuta, então acho que é muito importante a gente ter essa participação social. Isso aqui eu também já falei, eu vou correr um pouquinho para a gente, enfim, ouvir um pouco as perguntas, mas a gente entende, então, que a atração e a facilitação de filmagens e aí o trabalho da Film Commission vem como peça central dessa política de audiovisual, articulada com o projeto de cidade, com foco nacional e internacional, e aí a gente entende, né, as potencialidades da cidade de alavancar a economia, atrair investimentos, qualificar a formação, articular e sensibilizar constantemente o poder público, a sociedade civil. É um trabalho que a gente faz contínuo, até porque muda a gestão e a gente tem que ir lá e trazer todo o trabalho e toda a importância do trabalho, pensando também na melhoria, né, do ambiente de negócio e a valorização da produção local.
Então, aqui alguns dados, né, do impacto na cidade, das filmagens. Só em 2025 foram 161 produções audiovisuais apoiadas, sendo 23 longa-metragem, 465 diárias de filmagem, um crescimento de quase 62% em relação a 2024. Mais de 32 milhões investidos diretamente na cidade e a geração de mais de 4.800 postos de trabalho. E é também nesse período a gente também lançou o catálogo de locações de BH, né? Requalificou, né? A gente tinha um que não era o que a gente queria e a gente fez um novo catálogo e a ideia é cada vez mais ampliar, porque a gente sabe da importância de publicizar também as nossas locações. É isso aqui, a gente colocou o QR Code para o observatório, mas ele também tem os contatos, né, da Film Commission, que vocês conseguem acessar o site, falar com a gente, o Instagram também para acompanhar os trabalhos. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela todo mundo que está aqui. Estou aberta à escuta, à troca. Acho que é isso, a gente constrói coletivamente. E acho que a gente tem espaço para umas perguntinhas? Então, se alguém tiver alguma pergunta, estamos aqui. Oi, Tailane, parabéns. Só uma dúvida um pouco técnica, assim, mas a atualização dos painéis é sempre via o convênio com a universidade e se tem previsto uma regularidade dessa atualização? Pergunta técnica, mas importante e desafiadora, porque não, a atualização desses dados, ela vai ficar na cultura, até porque a gente faz essa parceria com a Universidade Federal de Viçosa, é um convênio que, inclusive, se encerra agora e não temos a previsão de, neste momento, estender a vigência desse convênio. Então, a gente entendeu que existiria uma fragilidade em deixar a atualização dessas informações com os parceiros da UFV. Então, a gente entendeu que teria que absorver mais esse desafio para a própria gestão. Então, a gente tem dentro da diretoria de participação social e de políticas culturais uma gerência de monitoramento e avaliação das políticas culturais. Essa gerência é a que, inclusive, está à frente desse sistema, que é o SMAP, e também é uma equipe super pequena, mas ele já tem esse trabalho contínuo de análise, de coletar essas informações. Então, a gente conseguiu acoplar a essa gerência esse trabalho contínuo de atualização. A gente ainda não conseguiu definir, porque eu acho que a gente ainda está tentando entender qual é o tamanho da nossa capacidade técnica para definir um prazo, né? Então, eu não sei se a gente vai falar de uma atualização semestral, uma atualização mensal, porque também depende muito do dado que a gente está falando, né? Então, por exemplo, a Film Commission são dados que mudam todo mês, todo dia, na verdade, mas para dar ali uma diferença de impacto, pelo menos uma vez por mês. E a gente consegue captar esses dados muito fáceis, porque a gente tem toda uma planilha onde a gente já tem essas informações. Mas o fomento, por exemplo, ele tem um espaço maior, né? Uma janela maior. Então, você lança um edital hoje e não necessariamente daqui 2 meses eu tenho outro edital. Então, eu preciso de uma janela, eu acho que quase anual, para ter essas informações. Então, acho que a gente agora tem esse outro desafio, que é entender um pouco mais como que a gente vai gerir essas informações, até porque para que isso tenha uma durabilidade mesmo, né, que isso não se perca em uma gestão, mas que isso seja uma prática contínua, porque é muito importante também não ter essas brechas nesses dados, porque às vezes a gente tem um trabalho ali que fica anos coletando informações e aí a gente para de fazer isso, e se a gente não tem isso, depois a gente tem um buraco nesses dados, o que dificulta muito a análise desse processo. Então, a gente ainda está entendendo como é que vai ser esse desafio, mas hoje é isso, a gente absorveu para a própria gestão enfim, o trabalho de subir e trabalhar esses dados. É isso, pode deixar. Agora. E vamos fazer uma reunião depois também, né, Rodrigo? Obrigado pela apresentação.
curioso, assim, por como a gente pode aprender com essa experiência. Eu não entendi muito bem como começou e qual foi o tempo, né, de chegar nesses 8, e se nesse período, brevemente, né, a trajetória, qual foi o ponto inicial, e se você pode dar contar um pouco da experiência de quais principais entraves políticos, assim, de transformar esse sistema para implementar. Porque vendo aqui tudo, nossa, é muito interessante. Eu queria entender como foi aqui essa pactuação com a cidade, né, com o governo, e por onde começou e sei lá, o que atraiu bem, qual foi a conversa de convencimento e empolgação para isso. Que é um desafio, né? Como eu disse, isso é constante. Na verdade, a gente faz isso diariamente. A gente tem que estar sempre ali fazendo esse processo de sensibilização da importância do audiovisual para a cultura, mas não só, né? Mas para o desenvolvimento da cidade mesmo. Bom, teve um ponto de partida muito importante para a construção do BH nas telas, que foi o arranjo regional, a última edição antes dessa que a gente está tendo atualmente, né? Então, BH nunca tinha acessado os arranjos regionais, então a gente vai acessar a partir dessa edição de 2018. Inclusive, está aqui o André, que também estava à frente desse trabalho na época, que não, quando lançou não era eu que estava lá. E aí a gente entende, a partir daquela oportunidade do arranjo regional, uma janela estratégica de desenvolvimento de uma política. Porque como a gente precisa, para acessar os recursos, ter a contrapartida do ente, né, um edital que seja voltado ali às linhas, enfim, que o arranjo solicita, a gente precisou, então, fazer a criação de um edital específico, e para fazer essa criação, a gente já faz um processo totalmente de escuta do setor. Então, entendendo do setor o que era relevante, importante de fomentar nesse momento ali. Então, a gente está falando de 2017, mais ou menos, né, e 18, e aí foram muitas reuniões públicas, uma escuta muito ativa, e em paralelo a essa escuta do setor, um trabalho de convencimento da gestão da importância da criação, né, de um edital específico e de um programa voltado para o desenvolvimento do audiovisual. E aí, obviamente, existe também um histórico de ter uma gestão à época aberta a essa escuta e interessada. Então, a gente consegue criar esse espaço dentro do órgão público, e aí a gente começa esse trabalho de sensibilização constante, né? Então, não só gabinete da prefeitura, mas como todas as áreas envolvidas, no caso da Film Commission, por exemplo, né, que a gente tem que falar com órgãos de trânsito, fundação de parques, política urbana. Então, esse trabalho é essencial. E aí, a partir disso, e aí a gente já tinha o Museu de Imagem do Som, já era um equipamento da cultura. A gente reativa também, no período, o Cine Santa Teresa, que estava inativo. A gente cria a coordenação de audiovisual na Escola Livre de Artes. Então, a partir disso, a gente vai... Opa, peraí, então a gente está criando aqui uma estrutura que não é só o fomento, mas que pensa o audiovisual como um ecossistema amplo, né? De preservação, de formação, de difusão. E aí, a partir disso, então, a gente tem esses 5 primeiros eixos, né? A gente lança com o fomento, a Film Commission, a difusão, a preservação e memória e a formação. E esses outros eixos, eles vão vindo a partir do aprimoramento da política, porque aí você vai tendo a continuidade da política, e a gente vai, primeiro é maravilhoso, aí começa a ter problema, e a gente continua a escutar ativamente o setor para tentar dar conta, né, da demanda, e aí a gente vai entendendo, opa, a gente precisa dar conta das informações, dos dados. Isso é importante para o setor, até para pleitear, enfim, linhas de fomento, né? Porque, nossa, precisa de ter edital para isso. Mas, enfim, da onde está essa informação? Então, também os dados é importante para o próprio setor acompanhar e nos cobrar também, né, o aprimoramento da política pública. Então, a gente absorve a importância de um eixo pensando nos dados. A mesma coisa com a internacionalização, porque aí os filmes começam a querer circular os projetos e nos procurar, e a gente não consegue absorver com o edital que a gente tem. Então, a gente começa a pensar que é
importante colocar na estrutura desse programa uma linha de pensamento para que a gente consiga abrir possíveis parcerias, possíveis conversas, para que a gente consiga também dar conta desse lugar da internacionalização dessa produção. E aí é um desenvolvimento que é contínuo mesmo, né? Muito diálogo, muita troca. A gente teve, né, nesse período, algumas mudanças de gestão, e aí é isso também. Muda a gestão, uma nova sensibilização. Por isso, os dados também é essencial, porque política pública, para a gente que é né, da cultura, da arte, do cinema, a gente sabe a importância em diversos níveis. Mas quando você vai sensibilizar uma pessoa que não é sensibilizada pela cultura, você consegue fazer isso muito a partir de informação e dado. Então, se você também não tem esse trabalho contínuo de trazer esses números e trabalhar eles para que a gente também tenha dados confiáveis, qualificados, é muito difícil criar esse convencimento. Então, hoje a gente tenta abrir parcerias, né, com o desenvolvimento econômico, com outras linhas, né? O internacional, por exemplo, dialoga muito com o desenvolvimento econômico, que também tem uma relação, uma Secretaria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Econômico. Então, talvez essa linha de internacionalização ela não vai ficar só na cultura. A gente precisa fazer essa conversa coletiva entre as diversas secretarias, e aí é a partir de informação, de dado, que a gente consegue criar essa projeção e essa abertura. Acho que foi, né? Alguém mais uma pergunta? Então é isso, gente. Não vou me delongar muito, porque tem leitura da carta agora. Obrigada por todo mundo que veio e estou à disposição. Ah, você entregou os negocinhos? Ah, então é isso. Leva aí para casa de vocês uns postaizinhos de BH. Vão lá conhecer quem não conhece. E obrigada.